Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, muito realista, das vezes assim, ó, com uma tamancadinha para acordar vocês, mas sempre, obviamente, como eu sempre gosto de frisar, com muito amor, muita consideração para fazer vocês acordarem para a vida. Meu nome é Andréia Chociai e no meu Instagram, @Andréia Chociai, e TikTok também, @Andréia Chociai. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveitem aí que estão me ouvindo, provavelmente fazendo seu cardio, lavando sua louça, indo trabalhar, ou mesmo assim, curtindo, sabe, deixa eu dar uma cuidadinha da minha cabeça, encontrei esse podcast aqui, então tá aí, fazendo vários nadas também, pode aproveitar lá para me seguir, ver muitos conteúdos que eu posto nas duas redes, e aproveita já, pra vocês verem como é que é a tal da Dona Andréia. Pra vocês me conhecer mesmo. Hoje é dia 1º de dezembro, iniciamos a sexta-feira do ano. Porque dezembro, gente, é o seguinte, não se faz herói em dezembro. Não adianta você querer vencer o mundo em dezembro. Dezembro a gente já tá naquele ritmo assim, será que isso é um problema para 2023 ou um problema para 2024? É a nossa grande sexta-feira, que começa as confraternizações, amigo secreto. Apesar de não gostar de amigo secreto, porque eu sempre me lasquei com amigo secreto. Mas tem todo esse ar de comemoração muito gostosinho. Estamos no nosso 26º episódio, isso mesmo. E hoje é dia de tamancada. Sinto informar, hoje a chinela vai cantar. Mas obviamente, porque eu sou daquela morde a sopra, eu preciso agradecer vocês demais, porque saiu a retrospectiva do Spotify. E qual foi a minha surpresa da quantidade de pessoas que me marcaram, porque Descobri Depois de Adulta figurou ali entre os podcasts mais escutados por vocês. E é muito importante pra gente que cria o conteúdo, né? Vocês sabem que, por exemplo, esse podcast ele não é patrocinado, ele não é monetizado. Então eu realmente faço isso aqui e hoje enxergo o podcast como o meu grande propósito de vida, que é onde eu tenho mais tempo, mais calma, eu acho que onde eu tenho mais espaço pra falar. E quando eu pensei, falei, cara, eu quero ter uma missão na vida, eu quero que Deus me use, eu quero ajudar as pessoas de alguma forma. Eu sinto que eu faço isso também nas redes sociais, mas eu não sei. Aqui no podcast eu sinto que não sei, tem um quê mais profundo. Então, quando eu vi tanta gente marcando, e mais as mensagens também da galera de tá ajudando de alguma forma, de eu tá mostrando um outro lado da vida adulta e ver tanta gente, foi muita marcação mesmo, e me ajuda demais, porque obviamente vocês ajudam a espalhar a palavra do Descobrir Depois de Adulta, mais pessoas conhecendo, mais pessoas chegando, e não somente aqui, mas em todas as minhas redes, então obviamente, porque se eu tô falando e ninguém tá me escutando, não adianta patavina nenhuma, então muitíssimo obrigado. Mas vamos lá, porque o momento fofura já passou, então te prepare, porque hoje é dia de voar tamanca da Lui, sapatilha da Sandy, aquelas fedorentas, aquelas melissa transparente, vai voar tudo por aqui hoje, porque hoje é aquele episódio, eu tenho que tomar cuidado, tem que fazer episódio bonzinho, episódio acorda pra vida, e esse aqui é aquele acorda, mina, mana, mona, acorda todo mundo. Porque vamos falar que, caso de que, assim, é vasta a quantidade de pessoas. Não tô falando de vocês, obviamente, vocês não, mas vocês conhecem alguém aí, tá? Que pede, que ora, que trabalha, que estuda, focando num propósito, numa grande meta, escreve a meta e visualiza a meta e estou focado e tal. Mas que passa todo o processo por esse propósito ou para chegar nessa meta. Entre o plantio e a colheita, que todo mundo acha que é assim, ó, com esse mundo fast food, a gente acha que realmente vai plantar um pé de acerola e ele nasce na velocidade de um McLanche feliz. E aí passa todo este período que a gente costuma chamar de processo, resmungando, murmurando, reclamando, focada assim, não, eu quero, eu vou me dedicar, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas passa o processo reclamando.
passa o raio do bendito do tempo ali que precisa fazer o que precisa ser feito para chegar até onde quer, resmungando e murmurando. Desculpa. Num vitimismo do ai meu Deus, porque comigo tudo é difícil, porque nossa, porque logo na minha vez é tão difícil, porque aí tudo pra mim é mais difícil. Porque se dá conta de uma dura realidade, que é o seguinte: muito custa o que muito vale. Que grandes conquistas, meus bebezinhos lindos, maravilhosos, elas não caem no nosso colo. Sinto informar. Mas o que muito vale para você, aquilo que é muito valioso para você, vai custar demais. E, pelo amor de Deus, eu não tô aqui, não esperem isso de mim. Não existe positividade tóxica neste ou qualquer outro canal que eu administre. Eu detesto essa positividade tóxica. Ai, sejamos felizes, be happy, independente das merdas que tá passando. Mas também detesto a romantização do sofrimento. Do tipo, ai, porque se não for sofrido, porque se não for dolorido, porque se não for custoso, não vale a pena. Ai, para com isso, gente. Tá? Todo mundo preferiria 1000 vezes um resort all inclusive com mamãozinho cortado todo dia de manhã no café da manhã. But não estou romantizando. Que tudo que eu vou conquistar tem que ser na sofrência. Não. Mas que realmente tudo que é muito grande, tudo que é muito importante, tudo que é muito valioso, que vale mesmo, que vale a pena, passa por um processo. Não só da conquista em si, mas um processo de preparação. Porque pensa aqui comigo, vamos lá. Ninguém nasce pronto. Para começo de conversa, nós somos os mamíferos que não pode ser desgarrado da sua mãe tão cedo. Vocês veem aí os coitados do cachorrinho, 10, 15 dias, o coitadinho não tá nem mais perto da cadela. Nós não. A gente depende. Então, assim, tudo pra gente depende de muita preparação. Tudo. Pra se formar, o cara quer ser um atleta. Ele tem que se preparar. Pode nascer com uma aptidão ou outra que, é um cara que ele tem mais naturalmente uma força, é um cara que ele tem um cardio mais abençoado. Inclusive eu odeio esses abençoados, sabe? É os preferidos. Esses são os preferidos, que nascem com aquele cardio que não morre nunca, que corre, não morre. Mas o fato que se você quiser ser um atleta, e aí vamos falar de atleta, de alta performance, você tem que se preparar. Pode nascer com algum talento, mas mesmo esse talento vai ter que ser lapidado, vai ter que ser preparado, vai ter um caminho aí para percorrer. Eu quero passar num concurso. Então, você quer passar num concurso? É por algum motivo, seja pela estabilidade que ele dá, seja pelo que ele te paga, seja pelo prestígio que ele te dá. Você vai ter que se preparar. Obviamente, a gente tem as pessoas que são mais talentosas, que talvez vai estudar e logo de cara vai passar, mas mesmo assim ela precisa ter feito ensino fundamental, precisa ter passado pela pré-escola, precisa ter feito ali um cursinho, alguma coisa que seja. Enfim. Não, eu quero construir uma carreira. O nome já diz tudo, construir uma carreira. Ninguém, assim, pega o diploma numa mão e sai CEO fodástico, dono da próxima Nestlé. Não é assim. É um processo de construção. É um processo de preparação. E a mesma coisa, por exemplo, se você quer ter uma família. E aqui eu pego no calcanhar de muita gente que realmente acha que uma família vem pronta. E aí, quando se dá conta que são dois mundos completamente diferentes, são pessoas com visão de mundo diferente, com famílias diferentes, com costumes diferentes, e aí acha que vem pronto, opa, mas peraí, casei aqui com o bonitinho, era lindinho, era fofinho, e aí a hora que vem morar junto, nossa, quanto defeitinho, porque acha que vem pronto. Abriu ali o Kinder Ovo e a surpresinha delicinha, pronta. Mas esquece que mesmo para uma família existe o construir uma família.
Obviamente, se você puder procurar melhor, né, galera, se a gente puder dar uma filtrada ali logo no namoro, vai facilitar muito esse processo de construção. Não adianta querer bancar a Madre Teresa, querer sair salvando qualquer pessoa e ele vai mudar. Não, se a gente puder facilitar a nossa vida, encontrar pessoas com os mesmos valores, pessoas com gostos um pouquinho parecidos, já ajuda bastante, porém não se exime do processo de construção. E principalmente quando envolve sucesso, e aqui eu falo sucesso mesmo de uma forma generalizada. Para mim o sucesso pode ser a minha carreira, para você pode ser a sua família, para fulano pode ser dinheiro. Então, o sucesso, então de uma forma geral, que é chegar em um objetivo que você tem e com a visão de que aquilo vai te fazer muito bem, ele envolve processo. Todos. Sucesso não é da noite pro dia, esqueça. Todos vão envolver processos, períodos, construções. Sabe de quê? Porque é no meio do BO, todo ali, do processo, que você aprende. É durante esse processo, é durante essa caminhada, que inclusive você é preparado para receber. Que inclusive você pode se dar conta se realmente é isso que você quer. Porque quantas não foram as vezes de pessoas que falaram assim: ah, Andréia, o meu sonho é lá, a pessoa é adolescente. Não, eu quero fazer porque eu quero fazer medicina e tal. E foi, estudou e fez cursinho e lutou, investiu tempo e tudo mais. E quando começa a fazer, se dá conta que não era isso. E é uma bênção, porque a pessoa se dá conta disso no processo. Imagina esperar se formar para se dar conta que odeia e ser aquele profissional frustrado que a gente tromba aí pela vida, que faz a gente, testa assim a nossa espiritualidade, a nossa evolução espiritual. Porque a gente aprende. É durante essa preparação, é durante esse tempo aí entre plantio e colheita. E aí, o que eu vejo, escuto, me dou conta, ouço ventilar por perto, assim, são pessoas odiando o meio, esse caminho, com o zoião só lá no fim. Só lá em cima do palquinho, só lá em cima do pódio, só lá no cargo mais alto da empresa. E quando eu falo para vocês aqui que eu vejo pessoas, eu não me excluo. Porque, querido, vocês podem me chamar de qualquer coisa. Mas sem noção, meu amor, não. Porque assim, pra eu estar aqui nessa posição, falando pra vocês, seja no podcast, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no YouTube, onde quer que seja, eu, de certa forma, também preciso enxergar o meu. Porque uma coisa que a gente mais vê por aí são pessoas apontando, não consegue olhar pro próprio narizão. Mas aqui eu gosto de trazer os meus próprios exemplos para vocês entenderem da onde que sai a visão que eu tenho de períodos da vida adulta, talvez dessa parte da vida adulta que eu costumo trazer assim. Por exemplo, eu gosto de trazer exemplos, já perceberam, né? Gosto de contar uma historinha. Ai, meu Deus, Andréia Forrest Gump, contadora de histórias. Mas vamos lá, para vocês entenderem muito bem como esse zoião só lá no final, essa coisa do só o palco, só o sucesso, e sem compreender que existe esse tempo, e eu acho que de certa forma não curtir este caminho, acaba só atrasando tua vida. Quando eu tinha lá meus 31, 32 anos, já falei aqui em outros episódios, eu vinha de um sedentarismo e tudo mais, aí me choquei com o meu peso, quis mudar, e piriri pororó. Encurtando a história, cheguei no CrossFit. Quando eu cheguei no CrossFit, veja bem, o CrossFit, pra quem não conhece, pra quem conhece há de concordar comigo, mas pra quem não conhece, só dando uma visão, a gente não levanta pneu pra começo de conversa, tá? Isso aí quem faz, talvez não tenha explicado, é borracheiro. Mas enfim, o CrossFit é outra coisa. O CrossFit é a união de 3 modalidades. Então você junta um pouco de ginástica artística,
Endurance, o cardiorrespiratório, exercícios de bastante cardio, e o LPO, que é o levantamento de peso olímpico. Então são 3 valências. Mobilidade, flexibilidade, controle de core, que tem muito ali na ginástica, muito ritmo, muita coordenação. Um bom condicionamento cardiorrespiratório, então, além de tudo isso, além da flexibilidade, mobilidade, controle corporal, ritmo, tem que ter um bom cardiorrespiratório, ou seja, tem que correr e não morrer, tem que pedalar e não morrer, tem que fazer uns burpees e não parecer que vai de arrasta para cima. E também tem que ter um pouquinho de força para os movimentos que envolvem o levantamento de peso olímpico, tá? E também no levantamento de peso olímpico existe também um timing, um certo ritmo, uma certa coordenação. Então vocês percebem que é uma modalidade muito, muito, muito completa, porque ele trabalha não só força, por exemplo, como na musculação e tudo mais, não só cardiorrespiratório, como, por exemplo, a corrida, e não só o ritmo, a coordenação, então ele treina um monte de valência. E o problema é que eu cheguei no CrossFit sem background nenhum esportivo, então eu nunca fiz nada, a não ser a educação física. E ali no período da minha adolescência, eu joguei um tempo de handball ali, representando o colégio e tudo mais, mas enfim, eu tinha 0 background esportivo. E também não fui uma criança que fui muito desenvolvida com ritmo, coordenação. Então, assim, nunca fiz dança, nada. Nunca consegui tocar um instrumento. Por mais que eu tenha feito a aula, mas nunca consegui tocar um instrumento, um violão, um teclado, enfim. Não tinha muita coordenação. Mas eu sempre fui uma pessoa, e descobri isso ali no CrossFit mesmo, que tinha naturalmente muita força. Isso se explica pela minha altura, isso se explica pelas minhas fibras musculares, não é o ponto aqui, mas o fato é que eu tinha muita força. Mas assim, muita força pelo meu biotipo, e a Andrea, eu tinha essa bênção que eu tenho muita força, ponto. Só que vocês viram a quantidade de capacidades que eu falei que tem que ter no CrossFit. E eu tinha uma muito boa. O restante, meus amores, não é que eu não tinha. Elas estavam assim, no pré-sal. Eu nunca nem sequer tinha ouvido falar de core, por exemplo. Ritmo e coordenação era uma coisa assim, gente, ou eu subia escada ou mascava chiclete. Se eu fizesse os dois ao mesmo tempo, caía no meio da escada. O trem era feio pro meu lado, gente. Eu tenho 1,76, 1 metro é só de perna. Eu sempre me embananei nas minhas pernas. Assim, meu medo foi sempre chegar nos lugares e cair, pra vocês terem noção. Quando eu cheguei, e aquela endorfina, aquele senso de comunidade, eu tava passando por um momento muito merda na minha vida pessoal, então de certa forma tirou um pouco a minha atenção daquilo, e eu acabei amando aquele mundo. E ele tem esse quê, assim, um pouco competitivo, e eu já sou uma pessoa muito competitiva, então aguçou os meus instintos mais primitivos, mais selvagens, e eu me encontrei. Só que veja, dentre todas as aptidões, eu tinha uma muito boa, e era a força pura. Não era o LPO, era a força pura. Eu ainda tinha que treinar todo o movimento do LPO e tudo mais. Então, quando eu conheci, obviamente, eu me apaixonei, eu me apeguei demais. Como eu já disse pra vocês em outros episódios, eu sou muito obsessiva. E aí, meu filho, eu vi aquilo como um desafio. Porque assim, gente, eu acabei de entrar num negócio que é assim, é super legal, super descolado, tava super em alta, todo mundo só falava de CrossFit, aquele povo bonito, aqueles abdômen com um monte de gomo pra fora. Falei, quero ficar aqui. Mas para eu ficar, eu ia ter que aprender muita coisa. E muita coisa que era difícil para eu aprender, porque eu já era uma pessoa com mais de 30 anos. Então assim, a gente vai ficando ainda mais descoordenado com o tempo. A gente vai ficando ainda mais sem ritmo com o tempo. Então eu tinha, assim, tudo isso pesando contra mim. Mas eu queria muito. E eu me coloquei de meta. Porque não só eu queria aprender. Eu encasquetei, por algum motivo na minha cabeça, que eu ia competir. Que eu ia ser atleta de CrossFit. A pessoa chegou sedentária, em um mês ela queria virar atleta. E aí, como eu disse no começo do raio deste episódio, que não cai pronto no nosso colo.
posso ali ter um, dois, que eu tivesse os 3 talentos ali, eu ainda teria que aprender exercícios próprios da modalidade. Eu ia ter que aprender a competir, porque eu, Andréia, nunca tinha competido, então eu nem sei como funcionava uma competição. Eu tinha muita coisa para aprender. Então eu queria muito, não era falta do querer, tá? Eu queria muito. Só que, como boa pessoa ansiosa, eu só olhava lá pra frente. E tem as categorias, né? Tem o scale, que são as pessoas que fazem ali o adaptado. Aí tem a segunda categoria, que é o amador, que é a galera que já sabe alguns movimentos ali, mas ainda faltam alguns. E o RX lá, o Elite, é o cara que domina tudo, todos os movimentos. E são muitos os movimentos. E eu botei na minha cabeça, eu quero virar RX, porque eu tenho que competir, porque eu quero virar RX, porque eu quero virar RX, quero. E eu quis muito. E obviamente, eu não queria passar pelo processo. E eu ficava muito pé da vida, porque tinha um movimento que era o salto duplo com corda, o double under. E é um movimento que, basicamente, ele envolve muita coordenação motora. E foram 3 a 4 anos para eu aprender a pular com a corda passando 2 vezes embaixo do meu pé a cada salto. E aí, quem já fez crossfit ou já fez double under pode estar rindo de se matar da minha cara, porque eu fazia todos os movimentos do crossfit. Eu fazia argolas, eu fazia barra, eu andava de ponta cabeça, tudo menos o bendito do double under. E eu queria pular etapas, porque eu sentia que eu tava perdendo tempo, eu sentia que eu tava indo devagar. Então, de certa forma, eu acelerei muitas coisas. E sabe qual é o problema quando a gente quer dar o nosso jeitinho? Quando a gente quer acelerar? É que a gente bitola naquilo. E eu bitolava naquela bendita daquela double under. E eu bitolava. E eu lembro que eu ia pular e eu tentava, acabava a aula e eu ia tentar pular aquele raio daquele movimento. E com isso, obviamente, eu tive muita canelite, porque eu sobrecarregava ali os saltos na minha canela. Eu me frustrava muito, então assim, arremessava a corda, quebrava a corda, surtava, chorava, porque eu não entendia que eu precisava treinar o ritmo e que isso levava mais tempo do que treinar outras coisas. E na minha gana de acelerar, por exemplo, também, eu acabei conquistando muitas inimizades. Porque eu queria passar em cima de todo mundo feito um trator, eu queria me provar, eu queria... E obviamente quando você acaba indo muito com muita gana, você acaba atraindo sim a raiva de algumas pessoas, você acaba estando na boca de gente que não precisava estar por pura pressa. Pura pressa. Enfim, quando em 2020, teve a pandemia, eu dei um tempo no CrossFit, porque as academias fecharam e tudo mais, e aí todos os campeonatos eles foram cancelados, e eu fiquei quase 1 ano sem treinar CrossFit. Mesmo depois que voltou, eu senti que eu tava um pouco embodeada, eu não sei, tinha perdido o tesão do negócio e tudo mais, e um dia despretensioso eu catei a corda, e eis que eu pulei 30 double unders. E eu não esqueço desse dia, foram 30 double unders. E eu falei, caralho, agora que eu não tô competindo, agora que eu não tô levando isso aqui a sério, agora saiu a double under. E quando aquilo aconteceu, de certa forma, o trem abriu na minha cabeça. Eu me lembro que aí eu retornei aos meus treinos, mas daí num ritmo mais devagar. Então eu tinha movimentos que ainda estavam muito sujos, tinha alguns vícios. Eu voltei para os educativos, eu fiz com menos pressa. E aí fluiu, eu e o Michael competindo, fomos numa competição, a gente ganhou em primeiro lugar em dupla, e eu senti que assim, os movimentos começaram a sair mais bonitos, mais limpos. E aí, com muita tristeza, eu olhei para trás e eu vejo que eu levei 6 anos, foram 6, 5 anos de CrossFit, sem curtir o processo. Eu sinto que eu não vivi aquele lance mesmo da comunidade, das pessoas se superarem juntas, de ter participado de mais competições, mais amadoras, antes de querer virar atleta e tudo mais. Então, acabei
perdendo a oportunidade de fazer mais vínculos com as pessoas, conhecer mais pessoas, me divertir mais sem aquela pressão de ser atleta e tudo mais. E conquistei, obviamente, cheguei a todos os movimentos e tudo mais, subi em pódio algumas vezes, mas é triste olhar e falar assim, cara, talvez se eu tivesse ido com menos pressa, eu tivesse até aprendido um pouco mais rápido, teria me divertido um pouco mais. E aí quando eu cheguei, que foi quando eu conquistei, já não tinha o sabor que eu achava que ia ter. Porque foi tão desgastante, eu perdi tanto tempo assim tentando dar meu jeitinho e me frustrando e ficando puta e ficando brava. E quantos de nós, tá tão focado no fim que não aproveita, não aprende com esse processo, com essa caminhada. E aí pode desistir sem conseguir, porque tá ali na pressa, tá tão olhando pro processo, reclamando tanto da caminhada, achando tudo tão longe, tudo tão difícil, que desiste, ou vira aquele adulto chorão. Ai, que meu Deus, eu era a mais chorona. Ai, porque saiu a argola e eu não consigo fazer, porque eu sou muito burra, porque eu sou muito isso, porque... Olha o desgaste, gente. Olha que desgaste mais desnecessário. E aí a gente volta, por exemplo, para aquelas pessoas que elas querem, por exemplo, um relacionamento pronto. Ai, porque veja bem, porque eu comecei a namorar ele, mas porque ele não faz, porque ele não quer, porque a gente não conversa, porque eu achei que era uma coisa e no final é outra. Mas não, meu Deus, não tenta construir nada. Gente, é bizarro a quantidade de pessoas que realmente ainda acham que relacionamentos eles vêm prontos. Gente, tenham certeza absoluta na vida de vocês. Se vocês encontrarem um casal que se dá muito bem, que se relacionam muito bem, que estão muitos anos juntos, vocês não tenham a menor dúvida de que ali teve muita conversa, teve muito choro, teve muito perdão, mas muito perdão. E eu não tô falando aqui só perdão de cagada, eu tô falando de perdão de vezes que a gente fala merda, que a gente age com egoísmo, que a gente age pensando na gente mesmo. Só que aí a gente entra naquele modo assim, bom, não vem pronto, então não é pra mim, então não serve pra mim. Ai, vai me dar trabalho. Ai, porque eu vou ter que conversar, eu não gosto de conversar, eu não gosto de entrar no embate, eu não consigo colocar os meus sentimentos. E aí põe a pessoa naquele pior dos mundos, que a pessoa tem que decifrar o que você quer, o que você sente, pra onde você quer ir. E aí vai tocando relacionamentos assim, ó, com a barriga, empurrando, ninguém tem coragem de puxar a conversa, porque acha que conflito é igual confronto, que confronto é igual conflito e conflito é igual confronto, e acha que tudo vai virar a quinta guerra ninja, assim, achando que vem pronto. Justo relacionamentos. Que é o trem que demanda a tal da construção. Gente, a tua família, o teu casamento, o teu relacionamento é construído, é cavado, é ir em busca de ouro lá embaixo, cavando, descobrindo, tentando junto, conversando, reconversando, e brigando e conversando. E vai em terapia, e não vai em terapia, e conversa, e se aconselha daqui, conversa dali, chama um amigo. É muita construção. Mas aí não quer viver esse processo. E de certa forma, essa fase do processo, esse momento que vocês passam junto, faz muito parte da história de vocês. Faz como em alguns casos hoje, tipo assim, às vezes eu e o Maicon briga, e aí eu penso de tudo que a gente já brigou, que a gente já conversou, e eu falo, mano, quer saber? Que mané fica brigado por causa disso, que trem mais besta. Mas pra quem nunca conversa, pra quem nunca discute, tá sempre entalado até os narizes, que não consegue falar, que não consegue botar pra fora, qualquer piscadinha estranha é aquele estouro, que parece que abriu a comporta da Itaipu e jorra, bota pra fora, e fala, e se magoa. E terminam. E talvez esse pode ser seu caso hoje. Talvez você tá me ouvindo, tá desejando muito ter um relacionamento perfeito, encontrar a tal da pessoa
perfeita, mas não encontra, porque, ponto 1, ela não existe. E segundo, porque não quer encarar processo. A grande verdade é que a pessoa não quer encarar processo. Não quer encarar que trabalhar dá trabalho, que se relacionar dá mais trabalho ainda. Vixe, Maria. Gente, pensa, 2 mundos totalmente diferentes, criações totalmente diferentes, pessoas totalmente diferentes. E aí vocês têm que trombar e fazer isso aqui dar certo. Olha que coisa louca. E tem que fazer dar certo. Mas não quer ter trabalho. Então me desculpa. Vocês não precisam de milagre. Vocês precisam de processo. Porque é só através de processos, é só através dessa construção que vocês crescem, que vocês aprendem. E digo mais, para quem me ouve aqui, que, tem uma fé sólida, que acredita em Deus. Cara, vocês mais do que ninguém. Né? E a minha experiência com Deus, ela mostrou muito isso, sabe? Que todas as vezes que eu tava passando em meio a um processo, geralmente a sensação que eu tinha era que Deus tinha se escondido de mim. Sabe aquela sensação, assim, que você ora e que a oração, ela bate no teto e volta, que ela não sobe? Parece que, assim, eu não sei, que todo mundo se vira contra você, que tudo fica mais difícil, que você fala com Deus e Deus não te escuta, que parece que você tá num limbo, assim, espiritual. Porque Deus, e quando ele fala isso na Bíblia, que Deus é um pai, e como todo pai, mesmo que você não tenha tido um pai, que seja uma mãe, que seja alguém que te criou, sabe que te manter só num resort all inclusive, que quando a bênção chegar, que quando aquilo que está preparado para você chegar, você não vai estar preparado. Você não vai saber como lidar e pode, inclusive, perder rapidamente o que você conquistou. É só vocês verem a quantidade de pessoas que ganham na Mega Sena e ficam falidas em questão de tempo. Porque não vem aquela construção do dinheiro, não conhecem o valor que é dado para receber aquele dinheiro, cai no colo, gasta, perde tudo, zero educação financeira, não se prepara, enfim. E Deus é essa pessoa. É um pai muito sábio. Que, inclusive, veja, as pombas, para fazer as pombinhas voar, empurra o filhote do ninho. E naquele momento ele tá sozinho, tá tudo difícil, ele tá despencando. Mas é somente desta forma, quando a mãe pomba se afasta, que ele aprende a voar. Que ele aprende sobre coragem. Que ele não aprende só sobre voo, ele aprende sobre coragem. Ele aprende sobre condições que ele precisa. Preciso ganhar mais corpo, preciso ganhar mais asa, preciso ganhar mais força, preciso ganhar orientação, preciso ganhar coordenação. E se você, agora, não sei o que é que tá passando, mas o fato é que todo santo dia tem alguém passando por algum processo. Seja família, seja trabalho, seja estudo, seja um emagrecimento. E se hoje você encarar esse processo de uma forma um pouco diferente? E se hoje você aí que tá... Eu tô tentando emagrecer, Andréia. Tô passando aí por um processo exaustivo, que eu tenho que treinar todo dia, ainda tem que chegar, tem que fazer minhas marmitas. E se você olhar de uma forma diferente? Tentando tirar dele o que você precisa. Por exemplo, fui emagrecer. Primeira coisa, eu fui aprender, fui estudar. Fui estudar sobre exercício, fui ler mais sobre comida. Eu fui absorver aquele processo. Eu queria saber mais, eu não queria só executar, eu queria saber, eu queria entender o que eu estava fazendo. Por isso que hoje eu tenho um controle, tipo assim, do meu corpo, do meu treinamento, da minha alimentação, porque eu fui atrás de aprender. Quando eu fui na nutricionista a primeira vez, eu me lembro que eu olhei pra ela e falei, cara, eu não quero vir em você pro resto da vida. E graças a Deus eu encontrei uma boa nutricionista que ela falou, nem eu quero isso, eu quero que você aprenda a comer. Então talvez seja a hora de você encarar esse processo. De se aprender uma excelente cozinheira enquanto faz a sua marmita fitness, por exemplo. Tirando dele, dessa construção, desse período, o que você precisa. Analisando, por exemplo, o que tem me feito mais forte nesse período de espera ou nesse período de trabalho, o que está me deixando mais sábio. Gente, é óbvio, olha, hoje
Esse podcast aqui, principalmente, ele é muito fruto disso. E eu entendo hoje, mas muito perfeitamente, quando eu conto algumas merdas aqui pra vocês, hoje eu entendo tão claramente que, tipo, se eu não tivesse passado por elas, eu jamais poderia estar aqui falando pra vocês. E não só falando delas, mas o que eu aprendi com elas. O que eu descobri. Para vocês olharem para esse processo e apreciar com muito mais gosto o que tá por vir. Deixar, sabe, esse choramingo, esse murmúrio, esse vitimismo, ai, comigo, ai, é mais difícil. Gente, é justo que muito custe o que muito vale. É justo, vai custar caro. Mas talvez hoje vocês realmente precisam. Para curar essa impaciência, para curar esse espírito vitimista, para curar essa gana, essa confusão, para deixar vocês mais fortes, para deixar vocês mais preparados para aproveitar o que é de vocês e o que está por vir. Também rola daqui, o que está por vir. Espero de verdade que esse episódio tenha ajudado vocês, que vocês comecem a olhar para o processo de vocês como uma parte extremamente crucial e importante da vida de vocês. Um beijo e até a próxima.